Olá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de português, capítulo 9, parte 2. Peguem o livro de vocês aí na página 75. Vamos lá? O uso do G e do GU, tá? A letra G pode representar dois sons diferentes. Um deles ocorre quando está antes das vogais A, O e U, como nas palavras galo, gola e guri. Esse mesmo som aparece quando as palavras são escritas com GU antes do E e do I, como nas palavras guepardo e guidon. Outro som da letra G acontece quando está antes das vogais E e I e não tem o U na frente, como GU, né? Então, esse som fica diferente, como nas palavras geleia e gibi. Tá? Eu trouxe algumas palavrinhas para vocês analisarem mais detalhadamente o som. Gustavo, fogo e fadiga. Veja que é escrito só com G e antes das vogais U, O e A, o som é de Gá, Gó, Gu. Para ter esse mesmo som de Gá, Gó, Gu, escritos antes das vogais E e I, é preciso escrever com GU, que é o exemplo de fogueira e guitarra. Se antes dessas palavras, antes dessas vogais E e I, não for escrita com GU e somente com G, aí o som modifica, que é o exemplo da palavra gelo, Gilberto e gengibre, tá? Então, para ter o som de Gá, Gó, Gu, antes do E e do I, se escreve com GU. Se não for com GU, só for com G, o som muda. Gé, Gi. O uso do C e do Q. A letra C também pode representar dois sons diferentes, né? Um, quando está antes das vogais A, O e U, e outro som quando está antes das vogais E e I. E para manter o mesmo som da palavra casa, de K, diante das vogais E e I, devemos usar o QU no lugar do C. Exemplos, olha só, casa, comida, culinária, K, Co, Cu. Então, somente o C. Se antes das vogais E e I o som for de que, não se escreve com C, se escreve com QU. Agora, se antes das vogais E e I for somente o C, aí o som muda, não fica mais som de C, e sim som de S, que é o exemplo de cebola, cinema, Cecília. O uso também, vamos ver hoje o uso da letra O e U no final das palavras. Gente, quando a sílaba mais forte for a penúltima e elas terminam com som de U, a gente deve escrever com a letrinha O. É o exemplo de mosquito. Mosquito. Penúltima sílaba tônica, então escrevemos com O. Amigo. Penúltima sílaba tônica, então, escrita com O. Gato, penúltima sílaba tônica, então, se termina com O. Agora, se a sílaba mais forte dessa palavra for a última, e elas terminarem com som de U, aí sim, a gente deve escrever com a letrinha U. Exemplo, urubu, última sílaba tônica, terminada com U. Tatu, última sílaba tônica, então escrevemos com U. Canguru, última sílaba tônica, então termina com U, certo? Agora eu quero que vocês dêem uma pausa para realizar a atividade das páginas 75 a 77. Vamos lá? Já dá o play novamente para a gente fazer a correção. E aí, conseguiram? Vamos fazer a correção? O uso do G e GU, do C e CU, ou do CU, o uso do C e do QU, tá? Vamos ler as palavras do quadro. Galeria, seguro,
português, geração, gosto, perseguição, refugiados. Em quais palavras aqui do quadro o som representado pela letra G é o mesmo que em gato, gota e gula? Galeria, gosto e seguro. E quais são as vogais que vêm antes do G nessas três palavras? Olha, A, O e U. As vogais A, O e U. Parabéns para quem acertou, tá? E em quais palavras a letra G é representada pelo mesmo som que em girafa? Geração, refugiados. Quais são as vogais que aparecem antes da letra G nessas palavras? Olha, e I. Então, as vogais e I. E o som da letra G nas palavras geração e refugiado é o mesmo som que nas palavras galeria, gosto e seguro? Ga, go, gu. Gé, gi. Então, não é o mesmo som, tá? Agora, copie do quadro as palavras em que o GU tem o mesmo som que é em guerra e guitarra. Português e perseguição. Observe, gente, observe o som representado pela letra G nas palavras galeria e seguro. Ga, go. O que devemos fazer para obter esse mesmo som em que as palavras, em que o G aparece antes de I? Então, para ter o som de ga, go ou gu antes da palavra I, o que a gente deve fazer? Devemos trocar o G por GU, ou seja, acrescentar a letrinha U depois do G. Tá certo? Observe outro grupo de palavras: carta, cobra, queria, receber, equipe, ciência, documentos. Em quais palavras do quadro a letra C é representada pelo mesmo som que em cara, comida e cubo? Carta, cobra, documentos. Quais são as vogais que aparecem depois da letra C nessas palavras? A, O e U. Então, as vogais A, O e U, tá? Por isso que o som tá de K, CO, Cu, certo? E em quais palavras as letras Q, U são representadas pelo mesmo som que nas palavras querubim e quixote? Queria e equipe. E quais são as vogais que aparecem depois do QU? O e o I. As vogais E e I. Agora, se a gente trocar o QU por C nessas palavras aí, o som vai permanecer o mesmo? Se eu tirar aqui o QU e botar um C, vai ficar seria. E se eu tirar o QU daqui e botar um C, vai ficar ECIP. O som é o mesmo? Não é o mesmo. O som mudou. Agora nós vamos fazer a correção sobre o uso do O e do U no final das palavras, tá? Fica bem mais simples quando a gente coloca aquela dica da penúltima ou última sílaba mais forte. Então vamos lá. Mosquito, O. Penúltima sílaba, então termina com O. Última sílaba mais forte, então escreve com U. Urubu, U. Camundongo, então, O. Tatu, U. Amigo, O. Gato, O. Caju, termina com U. Canguru, também com U. E tabuleiro, O. Então, sempre que a sílaba mais forte em palavras que a gente confunda o som. Se termina todas com som de U e a gente tenha dúvida se escreve com O ou com U, observa a sílaba mais forte. Se for a penúltima, se escreve com O.
Se for a última, se escreve com U, tá? Então, as letras O e U que você inseriu aqui nessas palavras têm o mesmo som representado por O ou por U. Então, quando a gente colocou aqui para encher, umas terminava com O e outras terminavam com U. Ao ler todas essas palavras, o som é de O ou de U? Mosquito, urubu, camundongo, tatu, amigo, gato, caju, canguru e tabuleiro. Então, o som é de U. Todas as palavras do quadro, elas têm o som de U, tá? Agora, organiza as palavras da questão acima, que foi essas do quadro, nas colunas adequadas, separando as sílabas. Vamos lá? Então, palavras que terminam com O. Mosquito, camundongo, tabuleiro, amigo e gato. E palavras que terminam com U. Tatu, urubu, caju, canguru, e a gente pede para a gente fazer um círculo nas sílabas mais fortes de cada palavra. Mosquito, camundongo, tabuleiro, amigo e gato, né? Então, veja aí, penúltima sílaba mais forte, terminadas com O. E agora, das palavras tatu, urubu, caju e canguru. Então, última sílaba mais forte, terminando com U, certo? Agora, organize as palavras em outro quadro. Dessa vez, considere sua resposta ao item A em relação a qual é a sílaba mais forte. Palavras em que a sílaba forte é a penúltima. Mosquito, camundongo, tabuleiro, amigo e gato. E palavras em que a sílaba forte é a última. Tatu, urubu, caju, canguru. Não é isso? Parabéns para vocês, tá? Então, releia as palavras que você escreveu no quadro do item B. O que você percebeu? Complete as frases abaixo com o que conseguiu descobrir. Então, quando a sílaba forte das palavras é a penúltima e elas terminam com som de U, devem ser escritas com O, tá? E quando a sílaba forte das palavras é a última e elas terminam com som de U, devem ser escritas com U, certo? Agora eu deixo para vocês a realização da atividade das páginas 78 e depois 81 a 83, tá? Beijo, tchau, tchau, até a próxima aula.